Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Nunes aqui do Teoria das Bandeiras, gravando esse primeiro vídeo para o nosso canal. Vai ficar uma coisa, em princípio, bem simples, tá? O meu objetivo aqui não é fazer um vídeo para ganhar, concorrer ao Oscar, né? Nosso objetivo aqui, nesse primeiro vídeo, é a gente mostrar o projeto Teoria das Bandeiras para vocês e falar um pouquinho sobre o processo de residência permanente no Paraguai, tá bom? Muita gente nos perguntando no TikTok, muita gente perguntando no Instagram, e a gente resolveu abrir aqui esse canal do YouTube para poder alcançar um outro público, né, e explicar de uma forma aí mais simples como é que isso tudo funciona, tá? Então vamos abrir aqui o nosso vídeo. Se isso aqui é o nosso, vai estar no na nossa legenda, tá? É um sitezinho que a gente fez para poder facilitar o acesso de vocês. Aqui tem todas as nossas redes, tem o nosso canal do Telegram, tem o nosso Instagram, o nosso X, TikTok, YouTube, Facebook, tem tudo aqui, tá? Inclusive tem aqui, né, nesse link aqui, você tem várias informações de como é que funciona o processo de documentação para residência permanente, tem aqui o nosso WhatsApp e tem aqui vários outros canais também de contato, onde você pode ficar à vontade para fazer contato conosco, beleza? Então, sem mais delongas, vamos passar aí ao nosso conteúdo principal, ok? Vamos lá? Bem, vamos falar aqui, né? Começar falando aqui sobre uma das questões mais importantes, né? Que a gente fala quando a gente quer falar sobre a residência, né? A residência permanente aí no Paraguai, né? Tem muita gente falando sobre isso e a gente resolveu vir aqui para dar um auxílio a vocês, né? Para vocês entenderem direitinho, finalmente, como é que isso funciona, tá? Vamos lá, gente. Vocês já devem ter muito, né? Devem ter ouvido falar muito sobre a teoria das bandeiras, sobre imigração, né? Com toda essa efervescência sociopolítica, geopolítica do nosso país, né? Os mercados aí em polvorosa, vocês certamente já devem ter ouvido falar sobre a imigração para o Paraguai e sobre a teoria das bandeiras, né? A teoria das bandeiras no contexto da nossa marca, né? Nós somos uma consultoria de planejamento imigratório para o Paraguai, ajudando aqueles brasileiros que já entenderam que o que vem pela frente no Brasil pode não ser, né, o que a gente esperaria ou gostaria. Então, por causa disso, a gente resolveu trazer esse serviço de imigração para o Paraguai, para brasileiros que querem viver, trabalhar, prosperar, criar sua família e seus filhos num país conservador, com valores morais elevados, né, que valoriza o trabalho, que valoriza o esforço. Então a gente trouxe, né, esse, vamos dizer assim, né, esse conhecimento sobre como funciona a imigração para o Paraguai. A gente vai falar sobre isso hoje aqui com vocês, tá certo? A gente chama isso de plano P, né? Tem gente que fala, o plano B. Não, o nosso plano é o plano P, P de Paraguai, né? Bem, gente, a gente tá perdendo muito brasileiro para o Paraguai, tá? Muitos brasileiros indo embora para o Paraguai. Por quê? Né? Poxa, Neto, por que as pessoas estão... Ô Nunes, por que as pessoas estão indo embora, né, do Brasil, estão indo para o Paraguai? O que está acontecendo? Bem, o que está acontecendo, gente, é que o nosso país ele está perigosamente próximo de uma situação totalitária, né? Cada dia que passa, a gente vê que cada vez mais e mais impostos são criados, né? Foram criados vários novos impostos, né? Sob a última gestão estatal, e a tendência é piorar, e piorar muito nos próximos anos aí, né? Com as sanções que a gente está sofrendo, né? Sanções norte-americanas pesadas em função de uma série de questões internas do nosso país, a gente está sofrendo aí, né, uma série de questões que estão fazendo com que a cada vez mais, né, a gente pague mais tributos, pague mais impostos, como pessoa física, como pessoa jurídica, então está muito difícil, tá certo? Então, a teoria das bandeiras, né, ela nasce para fazer com que você não fique preso a um único país, né? Podendo aproveitar o que cada país vai te oferecer ali de melhor em cada situação, em cada circunstância, né? E aí, a pergunta que as pessoas fazem, né?
mas por que o Paraguai, né? Por que especificamente o Paraguai? Há uns anos atrás, né, a gente ouvia muito falar que o Paraguai era um lugar para comprar muamba, um lugar violento, um lugar bagunçado. Gente, nada pode estar mais distante da verdade. O Paraguai é um país que tem uma economia estável há anos. É um país conservador, com uma estabilidade social e política comprovada há anos, ok? Com um povo acolhedor, o Paraguai é muito acolhedor, muito trabalhador, né? Um Estado que é voltado à construção de parcerias. Existem várias parcerias sendo costuradas nesse momento entre o Paraguai e os Estados Unidos para trazer fomento, trazer investimentos ao Paraguai, né? Costuras de acordos políticos com os Estados Unidos para diminuir, né, os pequenos incidentes ali de problemas ali na fronteira, de criminalidade que já é pequena, né, para fazer com que isso se torne ainda menor, né, com postos do FBI ali nas fronteiras, né? Também em relação a questões de parcerias comerciais, né? Os Estados Unidos costurando várias parcerias comerciais com o Paraguai, as big techs norte-americanas levando para o El Chaco paraguaio, né? Aquela área que fica ali, a parte superior do país, que é muito desolada, várias big techs norte-americanas levando investimentos pesados em tecnologia de ponta para El Chaco paraguaio, né? Para o Chaco. Ou seja, laboratórios de inteligência artificial, correto? Várias aplicações ali de inteligência artificial. Por quê? Porque a inteligência artificial, os laboratórios de inteligência artificial demandam muita energia elétrica. E o Paraguai tem a energia elétrica mais barata da América Latina. Então, eles estão levando para lá a tecnologia de inteligência artificial, plantas de energia solar, plantas de energia eólica, né? Várias tecnologias estão sendo levadas para lá para levar mais investimento em dólar, mais dinheiro, mais estabilidade política, financeira para o Paraguai. Além disso, a proximidade do Paraguai com o Brasil. Se você tem interesses financeiros, laços, vínculos com o Brasil, o Paraguai é o melhor país que você poderia hoje estar fazendo a sua imigração. Você hoje pega um voo em Assunção ou pega um voo ali em Encarnación e você, em 1h30, está no Brasil. 1h30 você chega em São Paulo. Você, de São Paulo para Assunção, você leva 1h30 voando. Se você quiser transporte terrestre, dependendo do lugar onde você está, em 12, 14 horas você está no Paraguai, né? Então é muito próximo do Brasil. Quem tem família, quem tem filhos, né? Às vezes um casal que é separado, tem filhos no Brasil que não pode levar no momento para o Paraguai, tá próximo. Você consegue ali, dentro de um dia, você consegue sair do Paraguai e chegar no Brasil para resolver seus problemas. Além disso, né? Como eu já falei, as oportunidades, né? Grandes acordos sendo costurados entre os Estados Unidos, as big techs norte-americanas, além do corredor bioceânico, que vai ligar o Porto de Santos à costa do Chile para permitir que, assim como o Canal do Panamá permitiu, né, que o comércio fosse encurtado, diminuindo preços, aumentando a velocidade do tráfego, né, de bens e serviços ali, né, de um lado de um oceano para o outro, entre o Pacífico e o Atlântico, o corredor bioceânico fará a mesma coisa, passando pelo Brasil, São Paulo, né, indo ali para o Paraguai, passando pelo Chaco paraguaio, indo ali em direção ao Chile, aos portos do Chile, permitindo que milhões e milhões de dólares circulem todos os dias entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, né? E hoje, mais importante, estima-se que já há 300 mil brasileiros no Paraguai, sendo que desses, quase 100 mil estão concentrados em Ciudad del Este, né? Ciudad del Este é uma cidade
praticamente toda de brasiguaios. Santa Rita, né? A cidade de Santa Rita, 80% da população de Santa Rita é brasileira, né? Então, o Paraguai está de braços abertos para os brasileiros, né? Facilitando muito a nossa chegada por lá, não é isso? Outra coisa importante, né, quando a gente fala do Paraguai, é da vantagem tributária, que é incomparável. No Paraguai, você paga apenas 10% de imposto, 10% de IVA, 10% de imposto pessoa física, 10% de imposto pessoa jurídica. E o mais importante, tá, gente? É até 10%. Por quê? Porque você praticamente pode deduzir tudo que você pagou de IVA acumulado. Isso é sensacional. Por exemplo, vamos falar aí, se você tem uma empresa, você é um infoprodutor, você é uma pessoa que ganha dinheiro na internet no Brasil, a melhor coisa que você pode fazer hoje é abrir uma EAS no Paraguai, né? Fazer a sua residência no Paraguai, abrir uma EAS no Paraguai, uma empresa por ações simplificadas, e transferir a sua operação do Brasil para o Paraguai. Por quê? Porque lá você vai pagar no máximo 10% de imposto sobre esse seu lucro que você tem nessa operação. Por que eu digo até 10%? Porque tudo que você paga de IVA você desconta. Além disso, o faturamento no Paraguai, né, o imposto, ele é calculado não sobre o seu faturamento, ele é calculado sobre o seu lucro. Ou seja, se você vendeu 100 mil reais no mês no Paraguai, se entrou 100 mil reais no Paraguai por causa do seu trabalho, e você gastou 60 mil para manter esse negócio funcionando, você só vai pagar imposto sobre 40 mil. Então você vai pagar no máximo 4 mil, né, de imposto. Totalmente diferente do Brasil, onde você paga sobre o faturamento e não sobre o lucro. Ok, gente? Continuando aqui, né? Vamos falar sobre o processo simplificado de residência, tá? O que é esse processo simplificado de residência? Diferente de muitos países, né, onde a gente tem uma dificuldade ali imensa, tal, o processo de residência no Paraguai é muito simples. São 2 passos simples para você se tornar residente permanente do Paraguai e desfrutar de todas as vantagens que a gente falou até aqui, né? Primeiro, você começa, né, com a sua residência temporária. Você vai fazer ali um pequeno investimento que, fazendo conosco da Teoria das Bandeiras, você vai fazer como empresa binacional, com sede no Brasil e no Paraguai. Você vai poder pagar no cartão de crédito em até 12 vezes e você vai receber a sua documentação na sua casa no Brasil. Você vai fazer somente 2 viagens ao Paraguai, vai receber a sua documentação na sua casa no Brasil com toda tranquilidade e conforto, ok? Então, esse primeiro passo é a residência temporária, tá? Que você vai fazer lá, se você fizer conosco a Teoria das Bandeiras. Você vai receber a sua admissão temporária, que é o seu visto, que vale por 2 anos. Você vai receber a sua cédula, que é a sua cédula de identidade, que é a sua identidade paraguaia, também temporária, válida por 2 anos. E vai receber a sua carteira de habilitação já, de acordo com a sua habilitação brasileira. Ah, eu tenho carro e moto. Você vai escolher entre carro ou moto no Paraguai. Se você quiser ter as 2 carteiras, você vai pagar uma pequena taxa adicional e a gente vai te entregar carteira de habilitação paraguaia de carro e de moto. Não, Renato, eu não quero nenhuma despesa adicional, quero só o que está no pacote. Maravilha! O que vai acontecer? Você vai pagar, vai escolher qual é a carteira que você quer e você vai receber a sua habilitação paraguaia junto com a sua documentação de residente temporário. Depois, você passa por um processo, depois de 2 anos, e aí você se torna residente permanente no país, né, no Paraguai. E isso sem praticamente nenhuma burocracia. Você vai fazer ali mais um processo e vai trocar, né, vai fazer o upgrade da sua residência temporária para a sua residência permanente. A partir desse momento, automaticamente, o que acontece é que você vai passar ali a renovar a sua identidade a cada 10 anos, mas praticamente sem nenhuma burocracia, tá certo? Existem alguns requisitos ali para renovação da sua residência temporária para permanente, tá? Isso é avaliado caso a caso, quando os nossos clientes nos procuram para fazer, né, o processo ali de residência.
a gente vai fazer um planejamento migratório com o cliente para verificar quais são, né, quais serão os planos que a gente vai fazer com esse cliente, para verificar quais são os pré-requisitos que ele tem que preencher para fazer o upgrade ali, né, da residência temporária para a residência permanente dentro da legislação de imigrações, né, do Paraguai. Beleza? Então, a gente tem aí quais são os benefícios práticos, né? O que acontece? Qual é o benefício prático de eu ter essa residência? Primeiro, moradia. Você se torna residente paraguaio. Você tem a possibilidade de morar completamente legal no país, né? Tendo segurança jurídica completa para comprar terreno, para comprar ou alugar casas, imóveis, né? Toda a cobertura legal de um cidadão em território paraguaio, como qualquer outro cidadão paraguaio, inclusive como qualquer cidadão nativo. Você tem trabalho e negócio, você tem a oportunidade, a permissão para trabalhar em qualquer área, qualquer setor da economia paraguaia, como qualquer residente legal. Você pode trabalhar ali, né, com uma intervenção mínima do Estado e praticamente sem sindicatos ou órgãos reguladores ali, né, que vão servir só para roubar seu dinheiro e te vender carteirinha. Carteirinha da OAB, carteirinha do Cresce, carteirinha disso, carteirinha daquilo. Você vai poder trabalhar com liberdade e com intervenção mínima do Estado. Ah, Renato, então é bagunçado? Não, não é assim que a banda toca, ok? O fato de você ter um Estado mínimo não significa que seja bagunça. Isso aí vai ser papo para outros vídeos, beleza? Com a residência temporária ou permanente, você tem acesso a serviços bancários. Você pode fazer transações bancárias, compras, ganhar cashback bancário, fazer empréstimos, receber por serviços prestados, né? Tudo isso você consegue com a sua residência temporária ali, né? Tranquilamente. Você tem a liberdade para fazer investimentos, né? Em diversos setores da economia paraguaia ali, né? Você tem imóveis, veículos, terras, né? Investimentos ali, né? Na bolsa, você pode fazer vários tipos de investimento com a mesma liberdade de um nativo paraguaio, né? Coisa que você nunca poderia fazer no Brasil, né? Construir patrimônio com segurança, como você pode construir no Paraguai. E como a economia paraguaia é dolarizada, totalmente dolarizada, depois de um tempo você começa a ter facilidade para fazer investimentos nas bolsas de valores dos Estados Unidos, tá? Com pouquíssima burocracia. Então isso faz muita diferença, tá? Para quem é residente. Agora vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. Diferença entre residência e cidadania. Tem gente que não sabe a diferença, então agora a gente vai explicar a diferença entre residência e cidadania. O residente paraguaio, ele não é cidadão, ele é residente. Isso implica em que você pode, como residente temporário ou permanente, trabalhar, empreender, comprar casa, carro, moto, prestar serviço em praticamente todas as áreas, estudar em universidades, escolas técnicas paraguaias, fazer investimentos, inclusive em dólar, ter contas em banco, instituições de crédito, bancos de fomento nacional, casar, ter filhos, tudo legalmente, além de vários outros benefícios fiscais, tributários e legais que qualquer pessoa legalizada no Paraguai pode ter. Qual é a única diferença disso para o cidadão? Para ter a cidadania. Residência é uma coisa, cidadania é outra. Qual é a diferença? Sendo cidadão paraguaio, para você ser cidadão, primeira coisa, você tem que estar lá por 5 anos. 2 anos de provisório, mais 3 permanente. Além disso, você vai ter que fazer prova oral de espanhol, de história e mais algumas outras questões lá, né, das legislações paraguaias, perante a Suprema Corte Paraguaia. É um processo que pode levar um bom tempo, não é um processo barato, ok? Aproximadamente $5.000, tem gente que cobra mais para fazer isso, tá? Precisa de advogado, precisa de várias questões lá burocráticas. E o que vai te dar a mais? Você vai ter o passaporte paraguaio, você vai poder votar e ser votado em eleições, assumir cargo público e abrigo consular em embaixadas do Paraguai pelo mundo inteiro, caso você precise de refúgio consular, tá? Tá num país, estourou uma guerra. Você foge, né, para uma embaixada do Paraguai e se abriga numa embaixada do Paraguai, correto? Isso são as vantagens adicionais que você teria. Só tem um problema. Como o Paraguai e o Brasil não têm acordo de reciprocidade para dupla cidadania, para você ter a cidadania paraguaia, você terá que abrir mão da cidadania brasileira.
E eu costumo dizer aqui para os nossos clientes que, em alguns casos, isso pode não ser uma boa ideia. Na verdade, o que eu digo é, não faça isso. A cidadania brasileira, por mais que o Brasil esteja vilipendiado pelo sistema político que, né, a gente tem aqui no Brasil, ser cidadão brasileiro ainda é mais vantajoso do que ser cidadão paraguaio. A única vantagem, até o momento, que ser cidadão paraguaio traz para você, que ser cidadão brasileiro não vai te dar, é que o cidadão paraguaio pode entrar em território norte-americano sem visto, ok? É a única vantagem para quem quer, depois do Paraguai, dar o salto para os Estados Unidos. Isso facilita, mas não é a única coisa que, de fato, faz muito mais sentido para você abrir mão da sua cidadania brasileira. Eu não recomendo, tá, gente? Porque você vai estar abrindo mão de um passaporte melhor do que o Paraguai. Falando aqui um pouco sobre a teoria das bandeiras, né? Por que o nome do nosso projeto é Teoria das Bandeiras? O nome do nosso projeto é baseado na teoria das bandeiras, que é uma estratégia de diversificação, tá? Para você reduzir riscos, né? E ter benefícios de múltiplas jurisdições na sua vida, trazendo para você soberania, para que você possa viver em lugares diferentes, abrir empresas e contas bancárias em lugares diferentes, com juros melhores, com qualidade de vida, em mercados mais estáveis, tá? Essa é a base da teoria das bandeiras. Os principais pilares da teoria das bandeiras são você distribuir aspectos da sua vida em vários lugares, como, por exemplo, ter cidadania ou passaporte de um lugar, né? Você pode ser cidadão do Brasil e ter residência no Paraguai. Você pode ter a residência legal no Paraguai, morar no Paraguai e ainda assim ser cidadão do Brasil, ter o passaporte brasileiro. Você pode ter a residência fiscal no Paraguai, ou no Uruguai, ou no Paraguai e no Uruguai. Você pode ter dupla residência fiscal se for interessante para você, né? E ainda assim, manter a cidadania no Brasil, sendo residente do Paraguai. Você pode abrir empresas e negócios em vários países do mundo, buscando um lugar que seja mais favorável do ponto de vista tributário, que tenha menos burocracia. Pode fazer diversos tipos de investimentos, né, em lugares, né, vamos dizer assim, que sejam mais convidativos para você ter os seus investimentos ali, né, para você colocar o seu dinheiro. E, muito importante, liberdade de expressão, né? Você hoje está num país, né? Você é cidadão de um país que você pode ser preso a qualquer momento pela Polícia Federal simplesmente porque você emitiu uma opinião numa rede social contra o regime autoritário e ditatorial que se estabeleceu no Brasil, né? Se você está aqui vendo esse vídeo, então é muito provável que você já se deu conta que você está vivendo numa ditadura. O Brasil se tornou uma ditadura, né? Não plena, mas é uma ditadura. Você não tem mais liberdade de expressão, né? Você fala alguma coisa numa rede social, você é cancelado, você pode ser preso, você pode ser perseguido, né? Então, estando num outro país, você tem proteções, né, contra todo esse tipo de abuso, né, contra a liberdade de expressão, por exemplo, ok? E qual é o objetivo, né, da teoria das bandeiras? Reduzir os riscos, reduzir a dependência de um único Estado, é a liberdade, as oportunidades que você pode ter tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida financeira, aproveitando, né, o que diversos países podem trazer para você em relação a isso, a proteção dos seus ativos, né? A proteção dos ativos a gente vai falar já já. O Brasil está para entrar numa era onde a gente pode ter muito problema, mas muito problema mesmo com a nossa vida financeira, e vocês já vão saber o que eu estou dizendo aqui, tá? E a diversificação global, que você pode, de pouco a pouco, ir plantando bandeiras em novos países e obtendo novas facilidades, ok? E por que o Paraguai? Porque o Paraguai está aqui pertinho, é um país em pleno desenvolvimento, é um país que está crescendo economicamente, é um país que com 1h30 você chega no Brasil e chega no Paraguai, ou seja, está próximo, te oferece liberdade, redução de risco, várias oportunidades, com um imposto baixo, ou seja, se você quer começar a fazer a teoria das bandeiras na sua vida, o Paraguai certamente é o melhor lugar, ok? E a gente fala do Paraguai, né? Fala do plano P. O plano P não é fuga, gente. O plano P é estratégia. É você ter a capacidade de dar segurança para sua família, opções de vida, de investimento, oportunidade de negócio em um país que está em franca expansão e que provavelmente
dentro dos próximos 4 anos, vai superar o Brasil em absolutamente quase todos os aspectos que dizem respeito à sociopolítica e geopolítica, né? Enquanto o Brasil está tentando uma queda de braço inútil, babaca e infantil contra os Estados Unidos, o Paraguai está lá fechando um monte de negócios com os Estados Unidos, né? Se tornando um país que está no radar positivo dos Estados Unidos. Ter uma estratégia com os tempos sombrios que a gente tem à frente no Brasil não é covardia, senhores e senhoras, é inteligência. A gente vai estar trabalhando com inteligência. Inteligência para evitar que o pior aconteça à nossa família e que a gente fique preso num país que está caminhando a passos largos para um processo de venezuelização, né? Que a gente está vendo isso acontecer debaixo dos nossos narizes, né? Por quê? Olha aí o grande culpado disso tudo, o Drex, né? O Drex está chegando ao Brasil agora em 2026 e acabou a privacidade financeira no Brasil. Acabou. Qualquer centavo que você tirar da sua conta e mandar para outra, o governo vai saber, o Banco Central vai saber diretamente e a Receita Federal vai saber diretamente. Você não vai ter mais privacidade sobre o seu dinheiro. Você não vai ter mais o direito de decidir o que você vai fazer com o seu dinheiro, porque tudo que você fizer com o seu dinheiro vai passar pelo crivo do Estado, né? Em 2026, 2027, quem ainda tiver residência fiscal no Brasil não poderá preservar mais absolutamente nada do seu dinheiro. Dinheiro que foi fruto do seu esforço, do seu trabalho. Seremos cada vez mais vítimas da ganância e da violência do Estado. E eles vão apertar o laço até nos estrangular. O objetivo deles é acabar com o país, acabar com a vontade do povo de viver. E com isso, quem já despertou para essa realidade está saindo fora. O último que ficar que apague a luz, porque o negócio não vai ficar bom aqui, tá? O Drex ele vai trazer transparência total sobre a nossa vida financeira, vai trazer um aumento absurdo na nossa tributação, não duvidem disso, tá? E risco de colapso financeiro. Quem estiver assistindo esse meu vídeo e quem viveu, né, quem era jovem na década de 90, vai lembrar do Plano Collor. Quando o presidente, né, o então presidente Fernando Collor de Mello e a ministra da Economia, né, a Zélia, enfim, esqueci o nome dela, a Zélia, eles simplesmente meteram a mão na poupança do brasileiro, tá? Dezenas de pessoas tiraram a própria vida, porque entraram em pânico, entraram em desespero. Foi uma época nefasta para o Brasil para tentar controlar uma hiperinflação galopante. O que eles fizeram? Meteram a mão no dinheiro do brasileiro. E com o Drex, isso pode voltar a acontecer a qualquer momento. E aí eu pergunto para você que está me ouvindo aqui aos 27 minutos de vídeo, você está disposto a correr o risco, né, de saber, pagar para ver se isso vai acontecer ou não de verdade? Então, qual é o remédio para isso? Teoria das bandeiras, tá? Hoje, nós, da Teoria das Bandeiras, nós estamos oferecendo a oportunidade de você fazer a sua imigração, seja você chefe de família, seja você empresário, seja você infoprodutor, nômade digital, estamos dando a oportunidade de você fazer a sua imigração para o Paraguai de forma simples, descomplicada, sem dor de cabeça, sem preocupação, com objetividade, orientação especializada e informação correta, para que você não gaste tempo, para que você não gaste a sua paciência, para que você faça a sua documentação de forma rápida, simplificada e dentro das leis paraguaias, ok? Lembrando que as legislações mudam, então toda a informação que a gente dá na Teoria das Bandeiras, né, é sobre o que está acontecendo agora, é sobre a atualidade. Se a lei de imigração mudar, a gente vai colocar na nossa comunidade VIP que a gente tem lá no WhatsApp. Eu vou colocar aqui o link embaixo na descrição, tá certo? A gente vai colocar lá o link e toda vez que houver uma mudança na lei, vocês que estão na comunidade VIP vão ser devidamente informados, ok, gente? Bem, vamos lá para fechar o vídeo, né? Já quase meia hora de vídeo. Então, o que a gente tem a dizer, né? Transforme o Paraguai na sua oportunidade de mudar de vida para melhor. Essa ponte aí, ó, a ponte da amizade, ela separa a sua vida atual com tributos, né, completamente desregrados,
com uma tributação covarde, né? Uma tributação criminosa para uma vida onde você vai pagar no máximo 10% de imposto num país que tem mais segurança pública do que a maioria das grandes capitais brasileiras, num país onde você tem valores morais elevados, um país conservador, um país onde você pode criar os seus filhos e educar os seus filhos sem ideologias que vão desvirtuar os seus filhos do caminho correto, né? Então, esse movimento de brasileiros que estão indo para o Paraguai é sobre ter opção, é sobre garantir segurança, é sobre ter possibilidades para o futuro, é sobre não ser refém do Brasil. Então, se você pensa em construir seu plano P, siga o nosso trabalho, né, a Teoria das Bandeiras, e descubra como transformar o Paraguai em uma oportunidade real para o seu futuro, ok? Somente lembrando, né, a gente, na nossa descrição, né, aqui embaixo no vídeo, na descrição do vídeo, você vai encontrar lá todos os endereços, né, das nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso TikTok, nosso X, né, antigo Twitter, que a gente tem muito material lá também, nossa página do Facebook. Curiosidade importante, tá, gente? O pessoal fala assim, pô, Facebook, mano, coisa de tiozão, já era Facebook. Queridos e queridas, deixa eu dizer um negócio pra vocês, se você pretende migrar para o Paraguai, acho bom que você reative a sua conta no Facebook para ontem. Sabe por quê? Porque o Facebook é a rede social mais usada do Paraguai, ok? Você só consegue comprar e alugar casa no Paraguai no Facebook Marketplace. Você só consegue saber qual é a boa, onde é que tem um bom restaurante, se um prestador de serviço é bom ou não, nos grupos do Facebook. Então, eu digo para você, se você tem a pretensão de ir para o Paraguai, sugiro que você reative aquela sua continha velha do Facebook e comece a nos seguir lá no Teoria das Bandeiras, na nossa página do Facebook, onde a gente está sempre compartilhando conteúdo, dando dicas de bons grupos, dando boas dicas ali de lugares no Paraguai. Então, fique ligado, porque o Facebook é o que vira no Paraguai, tá? Não é negócio de TikTok, Instagram, isso aí, ó, ainda falta muito para virar lá no Paraguai. O que vira lá mesmo é o Facebook e o WhatsApp. Beleza, gente? Então, fica aí fica aí para vocês o convite, né? Para que vocês acessem aí nossos materiais, para que vocês conheçam o nosso projeto. Toda a nossa assessoria é feita de acordo com a legislação brasileira, tá? A Teoria das Bandeiras, ela é baseada, né? Nosso trabalho, né? Nossos contratos, eles são feitos no Brasil, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor brasileiro, pago em reais, em cartão de crédito, em 12 vezes, você não paga nada antecipado, não tem negócio de, se você pagar no cartão X, aumenta tantos por cento, se você transferir por Pix, aumenta tantos por cento, nada disso. Você vai pagar no cartão ali, parcelar em 12 vezes e fazer sua documentação. Beleza, gente? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, vai ser um prazer falar com vocês, vai ser um prazer atender vocês, ouvir a opinião de vocês a respeito disso, tirar dúvidas, e a gente vai, a partir de agora, vai começar a gravar aí pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana, porque para preparar os vídeos demora um pouquinho, né? Tem que fazer uma coletânea bacana de material, mas a gente tem sempre material novo, tem sempre post novo e conteúdo novo nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde logo a gente vai estar começando a abrir lives para explicar, né, processos ali no Paraguai, algumas coisas interessantes do Paraguai que a gente vai fazer via live no Instagram, ok? Então, se você quiser estar sempre atualizado a respeito do Paraguai, segue a Teoria das Bandeiras no Instagram, que você vai chegar lá e vai ter sempre material bacana para vocês. Gente, muito obrigado, né? Quem ficou até agora conosco, né? Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Esperamos ter conseguido transferir para vocês, né, material de qualidade, né? Informação de qualidade. E qualquer coisa, chama a gente lá no WhatsApp, entra para nossa comunidade VIP lá, que tem sempre material bacana, ou pode chamar a gente também no direct do Instagram, ou no direct do TikTok. Onde você chamar a gente vai atender você, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.